alunos! Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da água, tá? Como é que está a questão da gestão da água no Brasil e no mundo, tá certo? Então, a gente sabe que a água é um elemento bastante importante, tá? Principalmente para a nossa saúde, nosso corpo, né, possui mais água, tá? É composto por muita água e a gente precisa da água para manter, né, a nossa saúde. E além disso, a gente tem também outras utilidades da água. Então, a água é uma questão que tem sido debatida bastante aí a nível mundial, tá? Devido aos diversos problemas que vêm aparecendo no mundo, ok? Em termos de água, né? Desde a escassez da chuva, a questão do mau uso da água, a questão da poluição. Então, tudo isso tem influenciado aí para que essa água ela seja prejudicada. Então, tem sido bastante discutido aí a sua utilização. Além da questão da disputa, a gente sabe, né, que a gente tem aí vários elementos importantes que são alvo de discussão, de conflitos a nível mundial, a exemplo do petróleo, do ouro, mas a gente sabe que daqui a 50 anos a principal disputa que vai existir no mundo é pela água, tá? A água é um recurso que está ficando cada vez escasso, tá? Está se esgotando e a gente precisa aí pensar nela com bastante cuidado. Então, a gente pode ter aí diversos conflitos por questão da água no mundo inteiro, ok? Já existem alguns países aí que a gente tem esse problema em termos de conflito de água, né? O Oriente Médio é um exemplo, tá? Ali em Israel, a gente vai ter aí um problema em termos de água, né? A água potável para nosso consumo. E a gente vai ter conflitos. A gente já tem lugares, a exemplo de lá, no Oriente Médio, que a água ela tem toda uma proteção para que outros países não peguem essa água. Então a gente já vê aí um cenário bastante complicado em relação à água potável, tá? A água que a gente consome, a água que a gente tem aí que vem cada dia sofrendo mais e mais, tá certo? Então a gente tem aí diversas bacias hidrográficas a nível mundial, tá? Temos várias, porém a gente vem sofrendo aí um processo de degradação, tá, no meio ambiente, e tudo isso vai influenciando nesse ciclo natural da água, tá bem? Quando a gente vai ter aí o desmatamento, por exemplo, nas nascentes, a gente tem todo um prejuízo aí causando, né, esse impacto na água. Então a gente vai ter os rios, tá? E esses rios a gente precisa preservá-los. Se a gente polui, se a gente retira a mata que está à sua volta, a gente vai contribuir para que esse rio desapareça. Por isso que a cada dia a gente tem visto aí um processo de poluição e de combate também à poluição dos rios, porque a água ela tem sofrido esse processo e a gente necessita dela. Todas as pessoas precisam de água, né, para sobreviver. Então, é um recurso que tem sido aí alvo de muitas questões, e se a gente não conseguir combater o desmatamento, combater a poluição, a gente vai acabar sendo prejudicado aí nesse sentido, tá? E aí, como fonte de água potável, a gente vai ter os rios, lagos e as águas subterrâneas, tá? Essas que vão estar presentes aí abaixo da superfície da terra. Então, a água subterrânea, ela tem sido uma alternativa bastante interessante, tá?
em termos de consumo, né, de retirada de água. Claro que é necessário todo um cuidado também. Nem toda a água que a gente vai ter, né, subterrânea, ela é água que pode ser consumida, tá? Tem algumas águas subterrâneas que são salobas, né, puxando para salgada, então precisa aí de um teste, de uma análise, para ver se aquela água está adequada para consumo, tá bem? Então a gente tem essas águas, que são realizadas bastante perfurações de poços para verificação e retirada dessas águas, tá? Para que seja realizada uma perfuração é necessário uma autorização. A gente vai ter diversas leis, tá? Que vão dizer como é que a gente pode ter acesso a essa água também. Então aí a gente vai ter todo um cuidado. Por quê? Porque se você toma como iniciativa fazer uma perfuração, tem toda uma questão aí de ter uma água potável, uma água boa para consumo, só que devido à forma que você vai fazer a perfuração, né, do poço, pode contaminá-la. Então tem toda uma questão de cuidados aí, por isso que existe toda uma técnica, todo um preparo, todo um equipamento específico para essa ação, para que a gente não tenha aí uma contaminação nessa água, tá? Então a gente tem todo esse processo importante que precisa de cuidados para que a gente consiga aí preservar, né, manter a água no mundo, tá? Já existe hoje tecnologias avançadas nesse sentido, né, da questão da água. A gente vai ter aí já alguns países que têm realizado pesquisas e têm conseguido aí fazer com que a água do mar seja uma água que a gente possa consumir, porém a gente tem toda uma questão aí de custos, né? Porque a tecnologia, ela ainda, em algumas áreas, ela ainda é muito cara. Então tem todo um processo aí, mas que a gente tem visto aí investimentos e tentativas de solução para essa problemática, tá? Mas a gente precisa, mesmo assim, tentar manter o que a gente tem, né? Como uma garantia, tá? Porque é algo complicado, é algo difícil, a gente tem aí a questão da chuva, a questão dos períodos, tá? A gente vai ter períodos chuvosos, períodos que não são chuvosos, anos que chovem mais, anos que chovem menos, e tudo isso vai influenciar na questão da água que vai dar origem aos rios. A gente tem visto muitos problemas aí no nosso dia a dia, né, de rios que estão com nível baixo devido à escassez da chuva, mas também a gente tem que ter atenção nas ações que a gente vem, enquanto ser humano, tomando aí, que vem a prejudicar esse fluxo natural da água. Então a gente precisa pensar e ter atenção e tentar evitar o máximo que a gente polua a água, porque é um bem comum de todos e que precisa ser preservado para que todos consigam aí ter acesso à mesma. E aí, falando aí das águas subterrâneas, a gente vai ter aí algumas características que vai fazer com que a gente tenha mais água debaixo da superfície da Terra. Então, a água, a maior parte a gente sabe que vem da chuva, né? Então, ela vem da chuva, outras vem do processo, né, aí das plantas, do solo, que todo um processo que causa aí a chuva, que traz a água pra gente, por meio da precipitação. Então, essa água, ela vai ser infiltrada no solo, tá? E aí a gente vai ter alguns processos aí, características específicas. Uma delas é a porosidade também, que é onde a gente vai ter os solos menos permeáveis e vamos ter dificuldade para a infiltração, tá? Então a gente vai ter um solo que vai trazer uma dificuldade aí em termos de infiltração dessa água. Uma outra questão também
fator determinante para a infiltração da água é a declividade, tá? A declividade do terreno, né? A gente fala aí de relevo, a gente falou, né, das altitudes, das planícies e tal. Então a declividade vai ser nesse sentido aí, mais plano, menos plano, em termos de terreno, tá? Então a declividade, quando a gente vai ter terrenos, quando a gente tem terrenos mais planos ou muito rebaixados, né, a gente vai ter aí um fator favorável, né, para ter uma maior infiltração, tá? Por quê? Porque se a gente tem uma área elevada, tá? Um relevo elevado, a gente vai ter a precipitação, a chuva. Então essa chuva ela vai cair aqui e vai escorrer. Então tudo que ela vai escorrer, ela vai se alojar, né? Ficar nas áreas mais baixas. Por isso que nos terrenos mais planos, né? Terrenos aí mais rebaixados, a gente vai ter uma maior infiltração da água no solo. Essas são algumas características que vão favorecer a questão da infiltração da água e que a gente venha a ter água subterrânea, tá? E uma outra é a presença de vegetação, né? Essa aqui favorece a infiltração. Por quê? Porque além da questão da infiltração da água no solo, a gente vai ter também a vegetação que contribui para que a água ela venha, né, até aquele local. As plantas ela vai ter a sua cota de filtração para se alimentar e o restante da água ela vai, né, para o solo aí e vai infiltrar, tá? Então a gente vai ter um processo aí favorável, porque a chuva a vegetação ela vai contribuir para a ocorrência da chuva, tá certo? E essa vai contribuir também para que a infiltração ocorra. Ela vai puxar a água para o solo, que é bastante favorável. E uma outra questão, a gente vai ter a questão da velocidade da queda da chuva, tá bem? Então a velocidade também ela é um fator importante. Por quê? Porque se chove muito, então essa água ela vai chover muito, vai escorrer bastante. Então, se ela escorre, ela não vai ter uma infiltração naquele local, tá? Vai ter um destino, claro, vai infiltrar ou vai evaporar, tá certo? E se chove menos, assim, então, em termos de velocidade, tá? Não de quantidade, mas de velocidade da queda da chuva, da água, da chuva. Então, se ela chove mais uma velocidade menor, a gente vai ter uma possibilidade maior de que na sua queda, naquele local, a gente tem uma infiltração, é uma maior infiltração, tá? Devido à sua queda, à sua velocidade, fazer com que ela permaneça mais tempo naquele local, na água. Então, se a gente tem muita queda d'água, uma velocidade bastante intensa, a gente vai ter essa água caindo e escorrendo no terreno, tá? Por causa da velocidade que ela cai. Então ela cai, atinge aquele local e escorre. Já quando a gente tem uma chuva mais lenta, a gente vai ter uma queda mais lenta no terreno e essa vai sendo aí infiltrada naquele terreno, naquele local, tá? Devido à velocidade ser mais lenta. E aí essas águas elas vão para o subsolo e é lá que a gente vai encontrar os aquíferos, tá? Esses que são grandes reservas de água, tá? Os aquíferos elas são tidas como uma solução, né, na escassez da água. Claro que a gente precisa ter o cuidado que eu já falei, né, da questão da contaminação, e elas são bastante importantes aí. A qualidade da água é muito superior à água que a gente encontra aí no subsolo, né, na superfície do solo, tá? E é bastante importante. Então, os aquíferos, eles são uma fonte aí de água potável bastante importantes e com muita boa qualidade, ok? E aí no Brasil a gente vai ter 2 aquíferos
bastante importantes, né, para o nosso território, onde um deles é o aquífero Guarani, que a gente encontra no centro-oeste, no sudeste e no sul do país e em outros países também, tá? Ele se encontra e é uma fonte aí de água muito importante. E um outro aquífero que a gente vai encontrar no Brasil é o aquífero de Alter do Chão, tá? Esse aqui está presente na região norte do país, tá certo? Então, esses dois aquíferos são aquíferos bastante importantes, presentes no território brasileiro e que é uma reserva de água que a gente vai ter, tá? Porém, como eu falei, preciso ter atenção, cuidado para não contaminar essa água. Além da questão da perfuração que eu citei aqui na nossa aula, a gente também tem a questão da poluição, não só da água, mas também do solo. Porque nesse caso, como são águas subterrâneas, se a gente polui o solo, né, a gente vai estar contaminando o solo e pode atingir aí, né, nossas reservas de água, né, os aquíferos. Então, também é uma outra questão a pensar e a se preocupar quando a gente vai falar da preservação da água, tá? A contaminação do solo. A gente tem que evitar a contaminação do solo para que a gente consiga aí manter essa reserva de água. Além da contaminação, a gente pode citar algumas contaminações do solo. Uma delas é a poluição tida através dos agrotóxicos, né? Os produtos aí nas plantações que prejudicam o solo, contaminam, né? E também a questão dos resíduos sólidos, né? Dos lixos aí que são jogados também, que contaminam o solo. Então, são algumas formas de contaminação, de poluição que a gente vai ter no solo que atinge, né? Pode chegar a atingir os aquíferos, tá? As nossas reservas de água. E aí a gente vai ter, né, os que a gente chama de lençóis freáticos. Então a gente vai ter esses níveis freáticos aí onde a gente encontra a nossa reserva de água, tá? Então a gente precisa aí pensar, né, em meios de fazer com que a gente não polua, tá? Nem os rios, nem o solo, o ambiente, né? O meio ambiente no geral. A gente precisa aí. É tudo um ciclo, tá? Aqui, durante as nossas aulas, eu já citei, já apresentei para vocês aqui, né? A questão do clima, do relevo, da vegetação. Então, tudo isso é um ciclo, tá? Um ciclo natural, né? Da natureza e que a gente tem que tentar mantê-lo da melhor forma possível, tá bem? A gente sabe que nós somos seres humanos, a gente precisa de moradia, dessas questões básicas, sim. Mas a gente tem que tentar aí relacioná-las de alguma forma e da melhor forma que a gente consiga ter o que a gente precisa sem prejudicar muito a natureza. Então esse ciclo é um ciclo que vai influenciar em tudo. E aí a água é uma delas. Se a gente tem uma degradação, a gente tem uma poluição na vegetação, no relevo, a gente vai prejudicar o ciclo da água também. Vai contaminá-lo, vai fazer com que essa água ela venha a desaparecer. Por isso que a gente tem que pensar nessas relações aí da natureza, da sociedade, que se encontram no espaço, né? No espaço geográfico aí, que são nossos estudos aqui, tá? O estudo da nossa geografia. E aí uma outra questão que a gente pode falar aqui, quando a gente fala de água, a gente pode falar da sua utilização, tá? Eu trouxe para vocês um pouco da questão de como é que ela é infiltrada, de como as águas que existem, como que a gente pode tentar aí fazer com que essa água permaneça, né, não poluindo e tal. Mas também tem a questão do consumo, tá? Que é algo preocupante também. Porque quanto mais a gente consome, né, mais a gente vai aí diminuindo, se a gente tiver alguns fenômenos aí
durante o ano. A gente tem uma escassez, né? A gente vai ter um ano aí pouco chuvoso, principalmente nas regiões das nascentes dos rios. A gente vai ter uma quantidade menor de água. Então, se a gente consome bastante água, a gente vai prejudicar mais ainda esse fluxo natural. Então, a gente também tem que pensar na questão do consumo, tá? E a gente tem aí informações, né, que nos mostram que o maior consumo de água é tido na agricultura, tá? Nessa questão das irrigações, aí nas plantações. Então é algo aí a se pensar, tá? É a água mais utilizada na agricultura, é um dos que consomem mais. Então é algo preocupante, tá? Quanto mais a gente tem plantação, mais consumo de água a gente vai ter aí devido às irrigações, e a gente tem que aí pensar nesse sentido. E além disso, a gente tem a água que é utilizada nas indústrias e N utilizações. E a utilização que a gente tem no nosso dia a dia, tá? A gente também pode fazer a nossa parte aí em termos de economia de água, tá bem? Então a gente vai ter as questões básicas do dia a dia de consumo de água, que a gente pode evitar o seu desperdício, tá? E, em pequenas coisas, em pequenas ações que a gente vai fazer, que a gente pode evitar que a água seja desperdiçada. Por exemplo, uma coisa que é muito falada e básica é, pronto, quando a gente vai escovar os dentes, por exemplo. Ao invés de a gente ligar a torneira e deixar a água lá escorrendo e, né, escovar e tal, a gente pode desligá-la, fazer a escovação e só ligá-la na hora que for realmente utilizá-la, tá? É uma forma que a gente consegue aí de economizar a água. É uma outra forma, na hora que a gente vai lavar os pratos, por exemplo, a gente pode só abrir a torneira na hora necessária. A gente não precisa abrir a torneira, deixar a água lá escorrendo direto e tá lavando o prato e tal, e a água tá escorrendo ali, desperdiçando, né? A gente pode muito bem encher a pia ali com água, né, para amolecer os restos, né, de comida nos pratos, e ir passando a bucha e tal, e depois fazer, né, ligar a torneira e tirar o sabão e tal. São algumas pequenas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai contribuir para que a gente não desperdice água, tá bem? Questão do banho, outro exemplo, na hora que a gente for, né, passar o sabão, saboar e tal, também desligar o chuveiro, é uma forma de a gente economizar, entre outras. A gente pode fazer o uso das águas, aproveitamento delas para outras coisas. Então, assim, são diversas formas que a gente tem que pode contribuir para a redução do desperdício da água, tá bem? Claro, é um absurdo a gente economizar em casa e então a indústria desperdiça. Por isso que a gente tem que combater, tá? A gente tem que se conscientizar as pessoas. As empresas, elas têm projetos de diminuir a poluição do meio ambiente, onde elas são premiadas, né, com redução de impostos. Existem diversas ações também que são feitas juntas com as empresas para que elas também contribuam e não desperdiciem água e não contaminem as águas. Claro que a gente às vezes presencia e vê certas coisas erradas, mas existem as denúncias que a gente pode fazer aí se alguma empresa estiver poluindo aí o meio ambiente. Então a gente pode fazer algumas ações aí também enquanto cidadão, tá? A gente pode fazer denúncias, denunciar aquela empresa aos órgãos competentes para que aquilo ali seja resolvido. A gente precisa se preocupar mesmo em tentar manter aí o ciclo natural, tá? Então a gente precisa conservar a natureza, porque é dela que a gente tira o nosso sustento, é dela que a gente se alimenta, tá? E a gente precisa pensar nela também, para que a gente consiga aí ter uma vida boa, né, uma vida saudável. E aí o Brasil, ele aí
nesse cenário aí, em questão da água a nível mundial, né, a nível global, ele tem uma importância bastante significativa, tá? O Brasil, ele vai possuir 26% da água doce a nível mundial, a nível do planeta. Então a gente tem muita água doce no nosso território e a gente precisa aí, né, preservar da melhor forma possível essas águas, tá? E é no estado de Minas Gerais que a gente vai encontrar aí a maior concentração de, vamos dizer assim, de importância no sentido de preservar para que a gente consiga manter as nossas nascentes, tá? Diversas bacias aí hidrográficas, a gente vai ter suas nascentes nesse território, tá? No estado de Minas Gerais, e ele precisa aí mais atenção ainda para que a gente consiga manter as nossas nascentes, que são as nascentes que a gente vai ter aí o fluxo inicial dos nossos rios, tá bem? Então aí o Brasil tem um papel bastante importante nesse tema, necessitando aí de diversas medidas de preservação, de conscientização, para que a gente consiga manter a nossa água potável, né, a nossa água doce aí, e com essa riqueza, com essa quantidade bastante significativa, aí a gente dobra nossas preocupações nesse sentido, tá? É uma responsabilidade que todos nós temos aí de tentar, da melhor forma possível, conservar nossas águas, tá ok? Então essa foi um pouco do que eu tinha para trazer para vocês sobre a questão da água. Tá? Esse elemento importantíssimo para nós, né, para o nosso dia a dia, e que a gente precisa pensar e mantê-la para que a gente consiga viver aí, porque a gente depende dela também, né? E ela é um dos elementos da natureza que a gente faz uso para ter uma vida aí saudável.